que fuja da vaidade e da pretensão, como da peste. Enfim, que procure reformar-se para si próprio, para a sua faculdade e para Deus. Muito bem, isso aí seria um curso de segurança para os médiuns, né? Nós vemos que tem muitos médiuns que não são absolutamente evangelizados, que não têm nem boa moral e que produzem fenômenos. Mas já que temos esse dom que é chamado divino, temos o dever de aprimorar o mais possível a nossa regeneração para Deus, a nossa reforma, para podermos receber coisas edificantes, não é? E dar cumprimento aos deveres que assumimos perante Deus e perante Jesus, com a mediunidade. Realmente a mediunidade, para dar bons frutos, tem que ser a mediunidade com Jesus. Mediunidade esclarecida a serviço do bem. Isso mesmo. E, Dona Ivone, a senhora falou sobre conselhos aos médiuns que estão se iniciando, que seria um bom roteiro para esses irmãos. Nós sabemos que há, na vida de todos nós, fases difíceis. O médium é uma pessoa comum, também tem os seus problemas. Que palavras a senhora dirigiria a um irmão que, encontrando-se na mediunidade há poucos anos, há pouco tempo, enfrenta alguns tropeços? Que diria a senhora a um companheiro nessa situação? Direi para orar, perseverar, valendo-se dos livros específicos e do auxílio de irmãos realmente competentes, experimentados, e praticar o bem de todas as formas que puder, principalmente o bem moral, que nem todos sabem ou podem praticar. A caridade bem sentida e praticada, a reforma íntima diária, são bases seguras que protegem a boa prática da mediunidade, ao passo que a vivência constante com a própria faculdade ou com a faculdade alheia é de grande valor para a nossa instrução. Nós ouvimos a sua palavra sobre os médiums. O companheiro que é médium, a senhora falou sobre essa posição. Nós agora vamos mudar o ângulo e vamos falar sobre a situação daqueles que lidam com os médiums, mais particularmente daqueles que têm a responsabilidade de direção, seja de um centro espírita, seja especificamente de uma reunião mediúnica. O médium, Dona Ivone, tem normalmente a sua atividade coordenada por dirigentes do centro a que se filia, bem como pelos diretores dos trabalhos mediúnicos que ele frequenta. Essa coordenação deve beneficiar, auxiliar o médium, mas também pode atrapalhá-lo se ela não for bem conduzida. O que é que um médium deve ou precisa receber daqueles que o dirigem no plano material? O que a doutrina realmente aconselha, expõe e recomenda? O fruto da vivência legítima nos campos doutrinários mediúnicos, mas nunca as ideias pessoais atualmente tão em voga, ou os caprichos daqueles que dirigem trabalhos de grande responsabilidade sem a devida competência. Por isso, deve o médium estudar, conhecer o mais possível a doutrina que pratica, a própria faculdade inclusive. E realmente acerca desse trato com os médiuns, há muita coisa na literatura espírita, na própria codificação, recomendações a respeito de como tratar o médium. Precisa tratar o médium com muito sentimento fraterno e observar bem. Por exemplo, não se pode bitolar a mediunidade, tem que disciplinar a mediunidade, o modo do médium trabalhar, mas bitolar, provavelmente, receba isto ou não receba aquilo, que aí prejudica muito. O médium fica inibido, pode se alterar completamente. E isso aí eu chamo de ideias particulares, porque a doutrina não aconselha isso. De forma que nós temos que... Eu sempre me guiei muito pelo livro dos médiuns, e vejo no livro dos médiuns o modo de bem praticar ou de bem conduzir a mediunidade, não só o próprio médium, como aqueles que o dirigem. Ainda quanto à maneira de tratar os médiuns, quanto aos demais companheiros do grupo espírita,
não propriamente os dirigentes, frequentadores de reuniões, colaboradores, como devem eles tratar os médiuns para realmente ajudarem os médiuns? Como tratam os demais companheiros fraternalmente. O médium não tem que receber privilégios, nem elogios, nem homenagens especiais. Esse erro tem entravado, prejudicado e até destruído o progresso de muitos médiuns. O médium é um servo do bem como outro qualquer, e como intermediário entre o invisível e a terra, está cumprindo o seu dever, como os demais adeptos cumprem o deles. Precisa, sim, de caridade e orações que lhe deem forças para o mandato que deverá desempenhar. Lembremos de que o próprio Mestre disse aos seus apóstolos: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17, versículos 3 a 10. Muito bem, dona Ivone. O Evangelho realmente tem sempre orientação para a nossa vida, em qualquer situação. Não resta a menor dúvida. Tem sim. Mas vamos prosseguir. Nós falamos do tratamento a ser dispensado ao médium. Vamos agora focalizar o tratamento que o médium dispensa aos outros. Deve o médium atender ou procurar atender a todos os pedidos que lhe são dirigidos? Essa é a pergunta agora. A todos os pedidos, não, porque os médiuns frequentemente recebem pedidos antidoutrinários, que seria desrespeito apresentar aos guias espirituais a fim de obter uma resposta. Eu, por exemplo, trabalho muito no setor de atendimento, em conselhos, orientações, etc. E vários são os pedidos que recebo até para perguntar aos guias se podem desquitar dos maridos, para o noivo que rompeu o noivado voltar e casar-se, para arranjar empregadas domésticas, empregos vários, etc, etc. É evidente que não farei tais pedidos aos protetores espirituais, mas oriento doutrinariamente o consulente, reconforto-o conforme a doutrina aconselha e oro com frequência pelos mesmos consulentes. É um modo de ajudar e não repelir aqueles que nos procuram. De um modo geral, o médium há de ser paciente e fraterno, pois isso é o que a doutrina dos espíritos aconselha. Será necessário, com efeito, um grande esforço de parte deles, um exaustivo esforço para manter a serenidade ante as exigências do público que o procura. Realmente, há pessoas que, não conhecendo a mediunidade, dirigem ao médium pedidos os mais, às vezes até inconvenientes. Sobre isso, queríamos também fazer uma pergunta, dona Ivone. Como proceder com os irmãos ainda não suficientemente esclarecidos quanto à verdadeira função da mediunidade, que procuram um médium para tratar de assuntos pueris ou então de problemas cuja solução envolve decisão pessoal deles? Se o médium é conhecedor da doutrina e bem assistido espiritualmente, explicará os princípios doutrinários usando de franqueza com aqueles que julgam solucionar os próprios problemas através de um médium. Aliás, muitos problemas pessoais têm sido resolvidos com os conselhos de um médium e até com as orientações de um espírito protetor, particularmente em se tratando de casos de família, às vezes dolorosos. Não é essa a missão da caridade que o Consolador enviado por Jesus nos veio aconselhar? Geralmente, em não podendo ser atendido em suas pretensões, as quais nem sempre são toleráveis pela doutrina, o consulente se agasta, mas o médium não poderá nem deverá transigir com as exigências descabidas daqueles que, nada conhecendo de assunto espírita, julgam poder tudo resolver com o auxílio do médium junto aos espíritos. No entanto, sempre haverá uma sugestão, um conselho que o médium poderá dar a esses tais dele próprio, sem transgredir os preceitos doutrinários. De outro modo, a doutrina bem compreendida nos levará a solucionar todos os nossos problemas sem necessidade do concurso de um médium.
Reeducando-se nela, o espírita aprenderá a agir sozinho e tudo contornará, afastando os espinhos dos seus caminhos. Muito bem, achamos muito clara a sua resposta, Dona Ivone. E agora focalizaríamos um outro assunto, um outro aspecto também do trabalho mediúnico. Nós sabemos que em muitos centros espíritas, as reuniões mediúnicas são consideradas privativas. Não há assistência. Só a equipe de trabalho comparece às reuniões. Em outros centros, as reuniões mediúnicas são públicas. Nesses centros espíritas, é livre a frequência a essas reuniões mediúnicas. Qual é a sua posição a respeito? Há, na codificação, alguma coisa relativa a esse assunto? Ah, sim. E a minha posição é a mesma da doutrina, porque eu sempre me prendi muito à doutrina. Nunca trabalhei com minhas opiniões pessoais. A codificação nos diz que se há dificuldades em 8 ou 10 pessoas manterem a homogeneidade dos pensamentos para uma boa reunião mediúnica, maior dificuldade haverá entre 20 ou 40 pessoas para uma reunião pública. O senso, pois, indica que para a comunhão com o alto há necessidade de rigor, de vibrações idênticas. No que me diz respeito, jamais admitir sessões mediúnicas públicas, principalmente em trabalhos de desobsessão. Éramos apenas o presidente e os médios. No entanto, nestes 52 anos de prática espírita, assisti e até presidi, obedecendo ao critério do núcleo espírita a que servia em Juiz de Fora, sessões mediúnicas públicas onde verifiquei frutos bons e até fenômenos importantes. Mas isso acontecia no interior do país, há vários anos passados, quando a unção dos assistentes era sincera e o respeito verdadeiramente religioso, e os centros espíritas considerados templos onde Jesus se apresentava através dos seus mensageiros. Está visto que isso depende da homogeneidade dos sentimentos e dos pensamentos, o que sempre foi muito raro. Mas, repito, não sou adepta e não aconselho sessões mediúnicas públicas, nem mesmo um trabalho de receituário diante do público. Os códigos espíritas aí estão esclarecendo a respeito, inclusive o que é o Espiritismo e o Evangelho e demais livros de Allan Kardec e seus colaboradores. Leon Denis, então, é taxativo nisso. Não podemos fazer essas sessões públicas, porque não darão o resultado que podemos obter. Ainda uma pergunta, Dona Ivone. Acerca de estudo, estamos falando aqui. Nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. Meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita. Assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser o livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento, de forma que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, né, que examino. Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, e que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos.
Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando em público, trechos do Evangelho, que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o assunto, o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. Né? O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer, tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade a muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Nós, então, agradecemos a sua colaboração. Cremos que todos concordam que o que a senhora disse representa o bom senso, que é um traço característico da nossa doutrina, e reflete também a sua experiência de 52 anos no trato da mediunidade. Mas essas foram apenas algumas perguntas que nós lhe formulamos. Nós esperamos, dentro de algum tempo, formular outras para dispormos, desfrutarmos do prazer de ouvi-la, de colher o fruto da sua experiência, essa experiência que a senhora acumulou com esforço e com sacrifício. Danilo, o Espiritismo e a mediunidade é muita responsabilidade e nós todos precisamos nos convencermos disso, porque é uma responsabilidade, é um compromisso muito grave com o alto. E nós temos recebido muito do alto, dos nossos guias e do próprio Jesus, que tem sido incansável em todos os tempos e principalmente de há um século para cá, os ensinamentos e a proteção que temos tido do alto. É o que eu desejo, sinceramente, que os meus irmãos espíritas, a quem eu muito amo e a quem muito agradeço o carinho que todos têm comigo, é o que aconselho a isso, levarem muito a sério todas essas coisas, porque aí está a nossa redenção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Dona Ivone.